E aí pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula aqui sobre um filósofo curiosíssimo, muito questionador, que é Sócrates. E a gente considera Sócrates um divisor de águas para a filosofia. A filosofia ela é analisada em antes de Sócrates e depois de Sócrates. Ele é um divisor de águas. E por que, que ele tem essa importância toda, né? É uma das principais colunas da filosofia, assim como Platão, Aristóteles. Inclusive, Platão foi quem escreveu sobre Sócrates. Sócrates não tinha escrito nada e Platão, seu discípulo, foi quem falou sobre os pensamentos de Sócrates. Assim como Jesus não escreveu nada dos evangelhos, né? Quem escreveu foram os discípulos dele sobre Jesus. No caso, Sócrates também. Beleza? É, eu queria falar algumas coisas importantes, né? Assim, para entender essa filosofia de Sócrates. Antes, os filósofos estavam preocupados com as questões muito abstratas, por exemplo, em relação à mitologia grega, os deuses, né? Os pré-socráticos estavam querendo entender o universo, a natureza, algo muito exterior, ok? Sócrates ele vai ser um divisor de águas para a filosofia, porque o centro agora das discussões para a filosofia será o próprio homem. O homem de uma maneira geral, o homem e mulher. Então por isso que ele é um divisor de águas. Ele agora vai focar no ser humano, ele vai focar na pessoa humana. Beleza? Por isso que ele vai ser importante para a filosofia. Tanto é que ele vai dizer uma frase muito importante que representa o pensamento dele, que é: conhece-te a ti mesmo. E quão necessário é nos conhecermos, né, a nós mesmos. Para tomar qualquer decisão na vida, a gente tem que se conhecer. Por exemplo, uma profissão que você quer seguir, se você quer resolver sobre se casar, ter um matrimônio, tudo tem que ser muito bem pensado, né? Você realmente precisa se conhecer bem para tomar essas atitudes, ok? Então, assim, antes de eu continuar falando um pouquinho ainda sobre Sócrates, eu queria chamar a atenção para a profissão dos pais dele, né? O pai de Sócrates ele era escultor e a mãe dele era uma parteira. Ela fazia partos, ajudava as mulheres a dar à luz aos filhos. Então, assim, a profissão dos pais de Sócrates vai ter tudo a ver com a filosofia dele. Não que ele vá ser um parteiro ou vá ser um escultor, ele em certo sentido vai ser, mas vai ser um escultor de pessoas, do ser humano. E ele vai ajudar as pessoas a dar à luz, não a crianças, como a mãe dele fazia, mas dar à luz ao pensamento, às ideias. Vamos lá? Então, Sócrates vai desenvolver um método chamado maiêutica. E o que seria a maiêutica? Maiêutica consiste em apenas você perguntar à pessoa algumas informações e ela vai lhe responder, mesmo que ela ache que não saiba. Então a maiêutica, ela vai tirar de dentro da pessoa, assim como a mãe de Sócrates tirava de dentro de uma mulher uma criança. Sócrates, através das perguntas, ele vai tirar, arrancar de dentro das pessoas as respostas, né? Ele vai estimular que elas pensem, que elas respondam. Porque para Sócrates, o pensamento ele já vem conosco. Para ele as ideias são inatas, já nasceram com a gente, já estão dentro de nós. Basta a gente deixar nascer, como as mulheres fazem quando vão dar à luz, certo? Ok? Então, por exemplo, Sócrates ele teve um encontro com um escravo, que era analfabeto. E conversando com esse escravo, perguntando as coisas relacionadas à matemática, o escravo, que era analfabeto, começou a responder alguns questionamentos, alguns teoremas matemáticos para Sócrates. Como? Só tentando responder. Por exemplo, se eu pedisse que eu perguntasse a você sobre a questão da existência de Deus, você ia começar a tentar me explicar.
Ah, professor, Deus existe porque está na Bíblia? Sim, o que mais? Mas eu não estou vendo. Ah, professor, não precisa ver, basta sentir. Ah, professor, ele está presente na natureza e tudo, a gente sente o amor dele, etc, etc. À medida que eu fosse perguntando mais sobre Deus, você ia me respondendo. E talvez você fosse dizer coisas que nem sabia que sabia, mas vai sair essas respostas, ok? Outro momento, Sócrates, por exemplo, ele se encontrou com um general e eles conversaram sobre a questão das guerras, né, do combate aos inimigos. E Sócrates perguntou a esse general se não seria inteligente, em alguns momentos, as tropas recuarem. E o general, muito soberbo, muito cheio de si, né, uma autoridade, dizendo que não, de jeito nenhum, né, que o exército nunca pode transparecer medo, tem que sempre avançar, combater seus inimigos, partir para frente mesmo. E Sócrates continuava perguntando as coisas a ele sobre esse assunto. No final, o general ele vai aí começar a se convencer de que recuar pode ser às vezes até uma estratégia para confundir o inimigo, né? Para achar que desistiram e contra-atacar em um momento oportuno, certo? Então, assim, essa técnica chamada maiêutica, ela às vezes mostra a nossa própria ignorância, que a gente pensa que sabe alguma coisa e na verdade não sabe, né? E assim, muita gente também não gosta de ser confrontado, perguntado por coisas que talvez ache que não saiba, mas no fundo, as respostas estão dentro dela, mas muita gente não gosta disso. Os generais, por exemplo, não gostaram, certo? Tem uma frase de Sócrates muito interessante que ele diz o seguinte: só sei que nada sei. Demonstra aí uma humildade do filósofo que era tido como um sábio. O oráculo de Delfos, ele dizia que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E mesmo sendo o homem mais sábio da Grécia, Sócrates dizia: só sei que nada sei. Isso demonstra uma humildade, né? Demonstra que a gente está a todo tempo tendo que aprender. Precisamos estar nos renovando. Ninguém nasce sabendo de tudo ou vai alcançar uma sabedoria completa, perfeita. Não, a gente todo dia aprende um pouquinho. Por isso que ele vai falar, só sei que nada sei. Certo? Então, assim, pelo fato dele ter incomodado as autoridades da época, Sócrates ele foi condenado à morte a beber um veneno chamado cicuta e estava sendo acusado de estar persuadindo a cabeça da juventude, influenciando negativamente os jovens, indo contra os costumes gregos, mas Sócrates, na verdade, só estava fazendo as pessoas pensarem um pouco mais, só isso. Tanto é que algumas pessoas iam visitá-lo e achavam que ele não deveria fazer isso, que ele não deveria tomar o veneno. E, inclusive, os guardas deixavam a porta da cela aberta caso ele quisesse sair. Mas, teimoso do jeito que ele ficou lá e bebeu o veneno chamado cicuta. Ok? A gente pode pensar, mas por que ele não foi embora? Por que ele fez isso? Ele quis ir até as últimas consequências. Em nome dos seus pensamentos, das suas ideias. Talvez ele perdesse até a credibilidade se ele tivesse fugido e ido embora. Imagine aí, se Jesus tivesse se escondido do Calvário, não tivesse enfrentado todo aquele sofrimento da cruz, do sepulcro. Enfim, ele tinha que passar por isso. Né? E até hoje as pessoas dão credibilidade a ele. Assim também Sócrates, em nome dos seus ideais, em nome dos seus pensamentos. Tá joia? Um abração, se cuidem, resumam a aula no caderno e até a próxima. Valeu!